Pensamento e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Só o título desse livro já é uma lição para o espírito imortal. Pensamento e Vida. O pensamento é a nossa vida, e a nossa vida é de acordo com aquilo que nós pensamos. O capítulo de hoje é o capítulo 5, e ele nos fala sobre educação. Disse-nos o Cristo: brilhe a vossa luz. Muitas vezes nos meios espiritualistas e até mesmo no meio espírita, quando se fala em luz, o que vem logo na cabeça da pessoa são os fenômenos, são os efeitos, né? A gente vê chegando aqui para nós o brilho da estrela. Nós não estamos vendo uma estrela. Quando a gente sai e vai observar o céu noturno, porque de dia não dá para vê-las, a luz do Sol, que é a estrela mais próxima de nós, que é a fonte do sistema solar, ela é mais intensa, ela ofusca as outras. Nem por isso as outras deixam de estar no lugar onde elas sempre estão. Mas à noite é mais fácil a gente ver o brilho das estrelas, porque o Sol se põe, aí fica o céu noturno, aquela penumbra, aquela sombra, e aí então fica mais destacado aqueles pontos luminosos que estão chegando. E nós chamamos esses pontos luminosos de estrela. Agora eu pergunto, esses pontos luminosos, eles são estrelas? Eles são as estrelas? Não, porque esses pontos luminosos caberiam na palma da nossa mão. E uma estrela? Uma estrela é gigante. O nosso Sol é uma estrela. O nome Sol é o nome de uma estrela, a estrela do sistema solar. Caberia 1 milhão de planeta Terra dentro do nosso Sol, do nosso Sol. Você imagina o tamanho que é esse Sol nosso. Agora, o brilho que nós estamos vendo são de estrelas, algumas delas muitas vezes maior do que o Sol. Tem estrela que é 5.000 vezes maior do que o Sol. Então nós estamos vendo a estrela? Nós não estamos vendo. Nós estamos vendo a luz da estrela chegando. Quando a gente vê uma estrela cadente na atmosfera, parece que ela está caindo aqui perto de nós, né? Ela trombou, ela se chocou, é um meteoro que se chocou na camada da atmosfera a 1.000 quilômetros para cima e provocou aquele efeito luminoso. Quando a gente pega um ferro e bate ele assim no asfalto, solta aquela faísca, não solta? É uma luz. O que eu quero dizer com isso? Que luz, do jeito que nós entendemos, ele é um efeito, ele é uma consequência. E se a gente estiver falando da consequência, do efeito, e estivermos empregando a ideia certa, não tem problema nenhum. A gente chega aqui e fala assim: olha, tem um espírito aqui, é um espírito de luz. Por que você está dizendo que ele é um espírito de luz? Eu estou dizendo que ele é um espírito de luz porque a minha clarividência permite enxergar que o perispírito dele é tênue, o perispírito dele é leve, é suave. Quer dizer que ele deixa transparecer uma intensidade luminosa da sua irradiação, da sua vibração. Então ele é um espírito de luz. Tudo bem, está certo, não tem nada de errado. Agora, a luz que disse o Cristo: brilhe as vossas luzes, ele não estava falando desta luz. Esta também vem por consequência, porque um espírito embrutecido, um espírito materializado, o perispírito dele é denso, o perispírito dele é grosseiro, e a gente vê o que é opaco, a parede é opaca, a luz do sol bate nela, é opaco, não tem transparência, não tem brilho.
Já lá o vidro, ele tem uma certa transparência, então o sol, a luz consegue passar, refletir. Mas a luz que o Cristo pediu para a gente brilhar é a luz dos valores imortais, os valores imperecíveis, os valores que não se perdem, que estão ligados ao campo da inteligência e ao campo dos sentimentos. É esta luz que Jesus, que o Cristo de Deus pede para que a gente faça brilhar. E quanto mais nós vamos aperfeiçoando as nossas aptidões, as nossas virtudes, por consequência, a parte externa também, ela fica mais sutil. Porque o corpo físico, e a gente pode considerar o corpo perispiritual como uma matéria, semimaterial, ele é modelado pelo padrão da mente, pelo padrão mental. Todas as nossas aquisições, todas as nossas conquistas, ela fica registrada na nossa mente. O corpo mental, ele só muda quando nós vamos evoluindo. Agora, o corpo físico e o corpo perispiritual, eles vão mudando de acordo com a mudança da mente. Se eu não mudar minha mente, eu não consigo fazer grandes modificações na parte externa. Porque o corpo perispiritual, ele é um espelho fluídico que reflete o padrão da minha mente. Por isso que um médium clarividente ele tem que ser bem treinado, porque se ele estiver olhando a aura da pessoa, a parte mais externa dela, numa hora do dia, aquela aura ela pode estar de um jeito, no outro momento ela pode estar completamente diferente. Mudou o pensamento, mudou a coloração, mudou o brilho, né? Eu estou aqui pensando positivamente, eu estou produzindo pensamentos felizes, a minha aura está clara, está um azul, né? De repente eu entro naquela situação que eu lembro de uma coisa que me deixa mal, aí a aura já fica como se fosse aquela terra, sabe quando passa um caminhão na estrada de terra? Fica daquele jeito, avermelhado, intenso. Agora, tem um padrão do nosso perispírito, se o clarividente conseguir aprofundar mais, aquele padrão não muda muito. Ele vai mudar devagar de encarnação para encarnação. Então, se ele quiser, se ele tiver treinamento, ele tiver a faculdade para penetrar mais profundo, aí ele vai ver a identidade da a identidade perispiritual da nossa alma. Aí vai saber a nossa evolução pelos registros que ficam no nosso perispírito. Quer dizer, a parte mais externa ela oscila, né? Mas tem uma parte mais profunda que ela não muda. Vamos supor, um espírito que já não esteja tão materializado mais, a cor é azul. Mas para um espírito que está superior a ele, além de ser azul, é um azul mais claro, é um azul mais transparente, é de um brilho mais intenso. O outro lá para baixo pode ser um azul mais escuro, né? Um azul mais opaco, mas já não está lá no vermelho. O vermelho é aquele que já está com uma tendência materialista, que está se entregando às sensações, aos prazeres mundanos. Mas mesmo entre esses que estão com a aura, com o perispírito, né, vermelho, existe uma graduação. Não são todos iguais. Agora, esta luz que Jesus conclama, essa luz que Jesus veio para impulsionar a marcha, é da essência. Porque mudando a essência espiritual, as outras coisas acompanham. Foi assim que nós estudamos em Evolução em Dois Mundos. Quando a mente dos homens primitivos era também primitiva,
não tinha muita bagagem no campo das ideias, dos sentimentos, o corpo era embrutecido. Ele vai acompanhando. Quando a mente vai despertando, vai reconhecendo que ele é um ser, ela vai se individualizando, eu sou um ser, o outro é um ser diferente, existe uma força superior que criou tudo aquilo que o homem não pode criar, e eu devo respeitá-la, eu devo respeitar o outro para que o outro me respeite. A mente, ela vai também aumentando o seu potencial e vai lançando isso para as outras camadas, para as camadas mais externas. Toda tentativa de evolução, começando pela parte de fora, é uma ilusão. Toda. É claro que tem coisas que nós deveremos disciplinar, dentro daquilo que está na nossa possibilidade. Porque tem muitas coisas que nós já podemos fazer e a gente não faz por comodidade. Mas tem coisas que nós não podemos dar saltos, né? Tem coisas que a gente precisa criar um alicerce, precisa consolidar aquele alicerce, construir em cima dele uma plataforma, cimentar ela, colocar firmeza para ela não desabar, para a gente poder suportar, para suportar o peso de outras coisas que virão, e gradativamente a gente vai fazendo isso. Por isso que é importantíssimo a reencarnação. Fica muito difícil entender qualquer ensinamento espiritual se não tiver o princípio da reencarnação, que vai dando essa oportunidade da gente fazer essas mudanças devagar. Isso aqui, Jesus, ele realmente foi o grande educador. O educador, ele não faz aquilo para o discípulo. Ele aponta caminhos, ele sugere, ele dá diretrizes, ele dá modelo. Mas cada um deverá colocar a mão na massa. Cada um deverá fazer, né? Ir para o campo das obras, das realizações. E ele mesmo, o Mestre Divino, é a nossa divina luz na evolução planetária. Quer dizer, que se nós estamos num caminho evolutivo, o princípio inteligente, que nós fomos um dia, ele já habitou lá o unicelular, uma partícula, e ele foi caminhando nos reinos, até chegar no reino hominal. Nós fizemos uma grande conquista, nós alcançamos a qualidade de seres humanos. O ser humano, ele já tem o livre-arbítrio, ele já sabe escolher pelo bem, pelo mal. Quando esse ser humano, ele despertou a sua razão, e ele já ficou alguns séculos, alguns milênios encarnando e desencarnando nessa situação, e o mundo espiritual percebeu que estava maduro para receber um novo ensinamento, Jesus então ele veio. Ele veio com um espírito que a Terra nunca viu. Um espírito que reúne em si todos os atributos, não como uma exigência para que nós sejamos igual a ele agora, mas um ponto onde todas as espécies que estão vivendo aqui na Terra deverá convergir. Todas as espécies que nós estamos vendo aqui, elas vão fazer um caminho, um mais longo, outro mais rápido, mas todas elas deverão convergir para o Cristo. O Cristo, então, ele é este modelo de perfeição que nós não podemos perder de vista. Nós não vamos conseguir fazer tudo de uma vez só, mas brilhar a nossa luz é ir aumentando a sua intensidade gradativamente para chegar como meta em Jesus, não de uma vez só, não numa encarnação, mas é nele que nós devemos chegar. Em todos os atributos que você pensar, é Jesus. Sabedoria, Jesus. Relação com os outros, Jesus. Com a natureza, Jesus. Ligação com o Pai, Jesus. Todos nós devemos chegar nele. Acontece que houve uma confusão por parte de algumas escolas religiosas. Por quê? Elas fizeram uma compreensão de que Jesus veio
E ele, sendo o rei de uma corte celestial, ele veio atrair pessoas para o seu grupo partidário. Como se Jesus fosse assim, ele tem um projeto e ele está querendo arrebatar pessoas que vão participar do projeto dele, tá? E então aqueles que falam assim, eu estou dentro do grupo de Jesus, teria a garantia de, morrendo, fazer parte do corpo celestial de Jesus. Tem grupos religiosos que há mais de 2000 anos ensinam desse jeito. Até hoje, 2016, nós temos grupos no mundo religioso, na busca sincera, eles estão numa busca sincera de espiritualização, mas entendendo que para brilhar a sua luz, basta fazer uma confissão: eu pertenço ao grupo de Jesus. Eu pertencendo ao grupo de Jesus, eu estou salvo. Basta isso. E aqueles que estão no outro grupo estão perdidos, estão nas trevas. Qual é a parte correta nisso? A parte correta nisso é que Jesus tem um projeto mesmo para a terra. A terra é o campo de trabalho dele, é a lavoura. Ele semeia a semente dos bons pensamentos, dos valores. Mas cada um de nós deveremos abrigar esses valores e fazer eles germinar no nosso mundo íntimo. Admitia-se antigamente que a recomendação do Senhor fosse mero aviso de essência mística, conclamando profitentes do culto externo da escola religiosa a suposto relevo individual depois da morte na imaginária corte celeste. Foi o que nós acabamos de falar. E ainda o Emmanuel fala, admitia-se antigamente. Pelo que nós estamos vendo, não é só antigamente que admitia-se, porque nós estamos vendo muitos irmãos nossos ainda pensando desse jeito, ou trazendo de volta para a terra essa forma de pensar, que a nossa salvação está em fazer uma adesão, uma confissão, não é? A confissão de fé. Eu sou de determinada religião, eu pertenço ao Cristo, e isso seria garantia da gente ter uma vida espiritual depois da desencarnação favorável, favorecido, de ser levado para os planos mais elevados. Quando nós, na doutrina espírita, temos claro que não é assim. Com os ensinamentos que Jesus deu, se eu conseguir compreender esses ensinamentos, assimilar e fazer eles virar hábito, prática, eu vou mudando o meu campo mental, e aí ele irradia, ele reflete no meu campo perispiritual, no meu campo físico. Já na Terra, quem tem a mente equilibrada, saudável e mantém uma ligação com as forças espirituais superiores, já na Terra recebe os benefícios disso. E estando desencarnado, aí é consequência, não é causa. Estando desencarnado, a mente vai refletir um corpo fluídico mais sutil, mais leve, com um brilho melhor, vai para uma esfera mais avançada. Aí é consequência, mas a causa é a mudança nossa íntima. Nós falamos de outras escolas religiosas, mas agora vamos trazer para a nossa também. Quando o espírita ele não fez uma boa reflexão da proposta espírita, ele não buscou beber das fontes originais da nossa doutrina, ele vem para as reuniões espíritas buscando sempre essa ligação mística que foi falada aqui. O que seria essa ligação mística? Eu quero ver os espíritos, eu quero sentir as energias caindo sobre mim. Não que isso não seja importante, mas ele só quer isso. Aí, se ele vai e ele tem aquele êxtase religioso, para ele conseguiu alcançar o objetivo, porque ele terá o que falar depois durante o dia ou durante uma semana. Este ainda não compreendeu qual é o papel de Jesus e qual é o papel da doutrina.
na doutrina espírita na Terra. Porque esse ainda está esperando uma mudança que vem de fora. Ninguém nega o auxílio dos espíritos benfeitores. Ninguém nega que eles chegando, se aproximando com seus halos de luz, já nos transfere o bem-estar, a alegria, a compensação por nós estarmos buscando o bom caminho. Jesus não fala isso? Bate na porta e ela se abrirá. Pede e obtereis, busca e acharás. Agora, no contato com os espíritos, o que nós deveremos procurar? Desenvolver o campo da nossa intuição. Para ouvir a voz da divindade e para ver na nossa tela mental quais são os nossos erros, as nossas condutas que têm que ser transformadas, qual é o caminho que nós devemos seguir para aproveitar melhor a nossa encarnação. A mudança que nós conseguimos fazer em nós mesmos, a mudança efetiva, essa nos valerá muito. É por isso que nós temos que cuidar, quando nós buscamos nos ensinamentos do Evangelho, informações para mudar o outro. Olha, esse trechinho aqui eu vou selecionar e eu vou entregar para tal pessoa ver. Quer dizer, a pessoa ela não está condicionando o campo mental dela para, no contato com a instrução e com os guias espirituais, para ela se enxergar, para ela mudar o seu campo de visão, de desenvolver a visão. A pessoa quer desenvolver a clara evidência, ela quer ver o espírito, né, do outro. Mas a evidência que nós temos que desenvolver é a evidência de vida, é a visão de vida. A audiência que nós devemos desenvolver é a audiência da voz de Deus em nós, porque ela chega a todo momento. Mas as nossas camadas estão muito embrutecidas e ela não nos permite escutar essa voz. Aquelas opiniões que nós temos já fechada, estratificada, endurecida, impede da gente escutar, porque Deus não impõe, Ele não vem com violência, Ele não chacoalha, né? Ele vem com suavidade. E somos nós que temos que desenvolver o campo da percepção para escutar Deus, para ouvir Deus. Nós espíritas esquecemos de fazer ponte de uma coisa com a outra. De repente, dentro de um lar, nós assumimos na nossa programação receber um espírito difícil. Esse espírito difícil, nós convivemos com ele na outra existência e nós desviamos ele. Nós viciamos o seu comportamento. Ele tem a mente totalmente embotada, fechada para as coisas de Deus espirituais. Por quê? Porque ao invés da gente colaborar para que eles tivessem acesso à educação de todos os níveis, instrução, ou nós desviamos eles viciando a sua sexualidade, ou desviando para poder enganar os outros para ganhar dinheiro. E aí, não falo nessa encarnação anterior, imediata, mas em alguma delas, quando nós estávamos no plano da ignorância, nós fizemos. Porque esse é o caminho comum, não precisa ninguém psicografar uma carta falando da nossa encarnação passada. Nós sabemos que numa delas nós nos comprometemos. Por quê? Porque é passagem comum para os espíritos que estão em evolução na Terra. Aí esse irmão, ele vem. O que a gente tem que fazer no campo da religião e da religiosidade? Buscar luz, esta luz, que é a sabedoria, e a paciência para tolerar todas as provocações que eles vão nos fazer. Não é a gente buscar, querer, achar que vai se santificar porque vai ter a provocação. É porque ela virá. Porque ela já veio como programação de uma encarnação. Então nós não vamos na religião para mudar o nosso parente. Nós vamos para ver como é que nós vamos lidar com ele. Qual é a estratégia que nós vamos usar para ter paciência, para alimentar o nosso espírito, para a gente não cair na rebeldia, na desistência, no desânimo, e devagar apresentando, sem também agredir as suas concepções, apresentando o caminho que ele poderá seguir, para que a gente possa estar devolvendo a eles aquilo que nós tiramos em outra oportunidade. Essa é a relação que nós temos que ter com os ensinos de Jesus. E que está difícil, né? Está difícil. Já visto, você vai ver os trabalhos que tem
um trabalho de cura espiritual, que é essa que nós estamos fazendo, esse é o trabalho de cura espiritual. Porque se a gente ficar refletindo no que nós estamos falando aqui, obviamente todo mundo é inteligente, cada um vai pegando aquilo que acha que está certo, vai descartando aquilo que não concorda. E se a gente ficar pensando nisso e ver se nós estamos adequados, nós vamos nos curando. É a cura da mente. E todo o nosso corpo vai se remodelando, vai ganhando aquela plástica, e aí nós vamos remodelando nossa casa, o nosso hábito. Por consequência, nós vamos mudando a nossa alimentação, o contato que nós temos com a natureza, a delicadeza na hora de conversar com os outros. Maneira trabalhada, não de maneira artificial, porque a gente não consegue sustentar. Quando é artificial, a gente não consegue sustentar. Você faz isso por alguns minutos, por algumas horas, alguns dias, daqui a pouquinho você não tem como sustentar isso. Mas esses trabalhos, eles sempre serão visitados, frequentados por um grupo pequeno. Aí você vê os trabalhos que tem as chamadas curas espirituais em todas as escolas religiosas. Elas fazem fila de dobrar quarteirão. Tem algum problema isso? Não tem. É que nós estamos mostrando como é que é a compreensão do mundo. Ainda, passado 2016 anos, como é que está a compreensão do mundo. Ainda estão aguardando que venha um Salvador e que traga a salvação por decreto. Por decreto você está salvo. Por decreto você está salvo, sem que você tenha feito nenhum trabalho para merecer isso. Hoje, no entanto, reconhecemos que a lição de Jesus deve ser aplicada em todas as condições, todos os dias. A própria ciência terrena atual reconhece a presença da luz em toda parte. O corpo humano, devidamente estudado, revelou-se não mais como matéria coesa, senão espécie de veículo energético, estruturado em partículas infinitesimais que se atrai e se repele reciprocamente com o efeito de microscópicas explosões de luz. Olha, o nosso corpo físico, ele é formado por um campo eletromagnético. Todas as nossas células é como se fosse uma usina dessa força eletromagnética que libera pequenas explosões. Mas todas elas estão reguladas, controladas, coordenadas pela nossa mente, que envia-lhe a elas pensamentos contínuos. Se nós não favorecemos o nosso campo mental, dificilmente nós mudamos o nosso corpo físico. Vamos pensar numa enfermidade, depois a gente vai falar de um vício, uma enfermidade. O que faz um corpo adoecer é aquela desarmonia que a mente transfere para o corpo. Mesmo que seja uma causa atual, se você começar, por exemplo, a fazer um esforço físico muito grande, vai desgastar o meu corpo físico. Mas quem é que está dirigindo esse corpo para fazer esse esforço? É a mente. Quando o desequilíbrio é muito grande na mente, ele foi causado por uma repetição de muitas existências, dificilmente aquela melhoria ela vem numa encarnação só. Então as terapêuticas que são usadas aqui na Terra, nessas situações, elas são paliativas. Elas são para ajudar a pessoa a suportar, passar por aquilo lá, sem piorar a situação. Elas virão para o corpo físico. Não é assim que está no Evangelho? É necessário que venha o escândalo? É necessário que venha o mal. Por quê? Porque ele está lá. Se ele está lá dentro, tem que vir para a gente ver como é que ele está, para ver qual é o problema, para achar a solução para ele. Mas ai de quem vier o escândalo, porque enquanto ele estiver vindo, ele provoca todo aquele desconforto, aquele mal-estar. A mesma coisa é um vício, né? Um vício, ele está cristalizado na mente da pessoa. Por quê? Porque por repetição, só alimentou aquilo,
Para tirar requer muita vontade, muito esforço, né? A pessoa consegue, com muito esforço, com muita vontade, mas é preciso a gente alimentar o nosso campo mental. O que será que nós estamos fazendo para alimentar o nosso campo mental a maioria das horas do nosso dia? Qual é o tipo de atividade que nós estamos fazendo para alimentar o nosso campo mental? Nós estamos ouvindo música? Que música que nós estamos ouvindo? Nós estamos fazendo boas leituras? Que leitura que nós estamos fazendo? Quando nós encontramos as outras pessoas, nós estamos travando uma boa conversa? A conversa que nós estamos buscando com as pessoas é nesse campo de mudar nós mesmos ou nós estamos cuidando dos outros? Nós estamos nos colocando de novo como juiz, como fiscais da vida alheia, fazendo análise de comportamento dos outros, fazendo crítica. Sabe por quê, gente? Porque tudo isso daí, toda palavra que nós falamos, que nós emitimos, ela traz emoções juntas. E essas emoções vai alimentando esse campo mental nosso. E aí como é que nós vamos mudar? Daqui a pouquinho nós estamos todos estrambelhados de novo. Daqui a pouquinho a gente já não consegue mais pensar direito. A gente já começa a ver tudo como se tudo tivesse errado. Um sintoma de obsessão é quando você olha para tudo e para tudo você começa a ver defeito, coisa errada. Pode ter certeza, não precisa de nenhum médium. Eu estou falando aqui para vocês. Se vocês entrarem nesta condição, vocês estão obsedados. Eu falo por mim mesmo. Você, quando você está bem, você resolve problemas dificílimos. Pode vir problema num lugar, do outro. Quando a gente está nesse processo que começa pela auto-obsessão, você só vê problema em tudo. Depois que passa essa fase, você consegue se levantar, aquelas mesmas coisas você resolve em um segundo. Resolve tão tranquila. Então é essa questão do céu e do inferno morar dentro da nossa mente, do nosso campo íntimo. E aí a gente precisa alimentar, porque por milagre não acontece. Eu estou num lugar, no culto, seja qual for esse culto, vem os bons espíritos, a gente está naquele momento de elevação, eu me sinto bem mesmo, mas eu sustento isso depois lá fora. Eu sustento em todos os dias da minha vida. Na hora que eu vou dormir, eu me desprendo do corpo, eu vou aonde? Com quem que eu vou conviver? Porque a gente desliga do corpo e vai para onde a vontade principal nossa está. Se eu estou acordado no estado de vigília, o meu cérebro tem um aprendizado de agora, né? Porque nós trazemos no nosso caráter, nós trazemos conteúdos de outra encarnação, nós trazemos os traços genéticos dos pais e nós trazemos a educação, o produto da educação. Está tudo aqui no presente. Quando eu me desligo do corpo, eu vou para onde está a minha tendência espiritual. Então no corpo físico eu estou com raiva de alguém, eu tenho vontade de pegar no pescoço da pessoa, mas eu não pego porque eu tenho uma educação que é o freio disso. A educação espiritual, a educação familiar, a educação escolar, que fala não pode, né? Tem que respeitar a pessoa. Na hora que eu estou fora do corpo, eu desliguei, eu vou lá e fico pegando no pescoço da pessoa. E os espíritos que nos acompanham nos trabalhos mediúnicos vão junto para ver. A gente fala que tem que ser bom, que tem que ajudar os outros, aí a gente se desliga do corpo e vai pegar no pescoço dos outros. Vai brigar de tapa. E esses espíritos estão nos acompanhando. Está vendo isso daí? Um dia eu conversei com um médium clarividente, não é que deu show não. Ele falou assim, é difícil para a gente ser clarividente em certos pontos, porque às vezes a pessoa tem uma aparência de bonzinho, coisa e tal coisa, e a gente vê na hora que está desligado do corpo o aspecto verdadeiro, porque a mente rapidinho ela transfere aquilo para o corpo perispiritual. E assim como tem no nosso personagem, nos nossos contos de fada aqui, né, tem as bruxas, os bruxos, com aquele corpo que fica daquele jeito por causa do padrão de sentimento, que é sempre querer prejudicar os outros, fazer o mal, sempre querer levar vantagem.
ela transfere para o corpo perispiritual. Então essa luz que nós temos que cuidar, de fazer ponte com aquilo que nós aprendemos, com aquilo que nós tentamos fazer. Porque tem gente que a gente percebe não faz esforço nenhum. Os outros que tem que acomodar. Os outros que estão ao redor que tem que acomodar, porque eu sou assim mesmo, eu faço assim, desse jeito. E os outros têm que ficar se acomodando, se encolhendo, para não gerar atrito. Chega o momento da desencarnação, é o momento de aferir. Vamos aferir o que nós conseguimos de verdade. Ninguém vai ficar, isso é ilusão, gente, isso é bobagem. Participou de 500 mil trabalho de passe. A ficha não é assim. Tem que tomar cuidado com essa história de bônus hora. Participou de não sei quantas sessão mediúnica, deu tanta roupa para fulano, deu tantos pratos de sopa para ciclano. Não é assim a aferição no momento da desencarnação, não é. É desse jeito? Não é. Enquanto encarnado, é assim a aferição? Não é. Oi? Não é, porque tem gente que se fere muito, se ofende muito com tudo, com todas as situações. A situação política, a pessoa se desequilibra inteira, ela se embaraça. Cadê a evolução? E isso que é evolução. A evolução é quando as coisas de fora já não mexe tanto com você. Você não é negligente. Você se posiciona. Uma injustiça social. Tem os favelados, estão precisando de recursos. Você mexe, né, as suas possibilidades para que eles sejam atendidos perante a lei. Não é disso que está falando. Mas tem gente que perde o sono. Tem gente que fica enraivecido. Então não adianta você dar um prato de sopa todos os dias da sua vida, se o ato de você transmitir o prato de sopa não está provocando mudança dentro de você. Não adianta. Eu posso vir em todos os trabalhos mediúnicos que tiver na casa, atuar como médium em todos eles. Agora, este vir no trabalho mediúnico, esse dar a sopa, o prato de sopa, esse dar a cesta básica, esse dar o passe, é um movimento que a gente tem que fazer para buscar a transformação de dentro. Se ela não vier junto, a situação da pessoa aqui já é de sofrimento, porque ela não tem compreensão nenhuma de vida. Eu sou super caridoso, venho todo o trabalho mediúnico, recebo as entidades doentes, né, ajudo elas a aliviar. Eu dou a cesta básica, dou a roupa, né, eu sirvo o chá, eu faço tudo na casa espírita. Mas uma palavrinha que alguém fala para mim que eu não gostei, eu fico com raiva, eu perco o sono. Qual é a vantagem espiritual que você está tirando para você disso? É isso que está falando esse capítulo 5, educação. Educação. Eu sou o doutrinador num trabalho mediúnico. Eu doutrino os espíritos, mas eu não doutrino eu mesmo. Se eu tiver vontade de brigar com alguém, eu brigo na rua. Se alguém cortar minha fila, eu brigo, eu falo alto, eu xingo. E eu doutrino o espírito. Se acontecer um desentendimento na minha família, eu viro a cara para eles, eu não converso mais, eu fico de mal. Aí depois eu doutrino o espírito. Aí eu falo o que para o espírito? Que ele tem que perdoar? Que ele tem que dar valor às coisas de Deus? Que as coisas que acontecem aqui, que é feito pelo homem, eles são iguais a mim, mas eu não tenho que dar tanta importância. Se eu me libertar daquele sentimento, eu estou livre, a pessoa vai ficar lá com problema. Eu falo isso para o espírito. Mas eu não falo isso para mim mesmo, eu não educo. Eu não me educo. Eu vou para a vida social hoje igual eu fui 20 anos. É as pessoas que têm que mudar, elas que têm que me entender. Eu não tenho que entender o lado de ninguém. Entende? Como que é a perspectiva de quem está esperando uma mudança que vem de fora? Então, não é esta a educação deixada por Cristo. A gente sabe disso. Tanto é que se a pessoa ela não se confessar cristã, mas ela fizer tudo aquilo que Jesus ensinou, ela vai encontrar uma situação feliz desde já na terra,
e também no mundo espiritual. Porque as pessoas acham que Jesus assim ensinou, porque eu falei, então eu gosto que vocês façam porque eu falei. Não, é uma revelação, é uma constatação de fato, né? Jesus, como o espírito mais avançado que veio aqui na Terra, ele veio mostrar para a gente uma constatação, é assim. Sabe por que eu vim? Vocês já reencarnaram um monte de vezes, encarnaram. Agora, vocês já mereceram, por todas essas encarnações, que eu viesse e entregasse a mensagem para vocês. Porque senão, vocês precisariam mais de 1 bilhão de anos só para chegar na mensagem que eu estou deixando. E depois para fazer? Mais alguns bilhões de anos? Então, não fala lá no Evangelho, na Bíblia? Por causa dos bons, o tempo foi encurtado. Quer dizer, porque no movimento coletivo da Terra, porque alguns alcançaram a condição de receber o ensinamento, veio Jesus e passou o ensinamento. Mas a gente tem que sair desse processo de ilusão, né? A química, a física e a astronomia demonstram que o homem terrestre mora num reino entrecortado de raios. Na intimidade desse glorioso império da energia, temos os raios mentais, condicionando os elementos em que a vida se expressa. O pensamento é força criativa a exteriorizar-se da criatura que o gera, por intermédio de ondas sutis, em circuitos de ação e reação no tempo, sendo tão mensurável como o fotônio, que arrojado pelo fulcro luminescente que o produz, percorre o espaço com velocidade determinada, sustentando o hausto fulgurante da criação. Então Deus, Ele cria, Ele manda o fluido dele, a energia, o tempo inteiro. Mas através da nossa mente nós emitimos pensamentos, e esses pensamentos eles repercutem em tudo. É assim que nós estamos criando o nosso mundo. Nós estamos criando o nosso mundo de acordo com nossos pensamentos. Então aqui na minha vida particular, eu vou atrair sempre pessoas, e vou atrair sempre espíritos que estejam em sintonia com aquele mesmo raio de pensamento. Se eu quero uma vida melhor, mais saudável, eu tenho que emitir raios mais saudáveis e pensamento mais saudável. Que nem a questão da mediunidade, né? Fica mais fácil a gente dar um exemplo. Não é só a mediunidade, porque onde tiver uma pessoa, onde tiver um ser pensante, ele já estará criando e já estará atraindo. Ele cria, ele emite e ele atrai. Mas no trabalho mediúnico mesmo, se o grupo que estiver fazendo um trabalho mediúnico, ele não estiver buscando coisas nobres, ele não estiver emitindo sentimentos nobres, ele não atrairá espíritos que têm intenções de gerar progresso, de trazer benefício. Mesmo que você tenha, do ponto de vista fenomênico, médiuns excelentes, mesmo que você tiver ali um médium que tem um potencial, né, do ponto de vista de gerar fenômenos, uma capacidade de enxergar o mundo espiritual, de conversar com os espíritos. Que espírito que vai visitar aquele médium? E qual espírito vai visitar aquele grupo? Depende da qualidade dos que estão ali e o que eles estão buscando. Porque nós temos médiuns que têm uma vidência maravilhosa, uma clarividência maravilhosa, mas quem que ele atrai? Ele só pensa nos problemas materiais. Ele só atrai outras pessoas para se consultar com os espíritos de igual pensamento do que dele. O pensamento é: eu vou arrumar um emprego, eu vou melhorar no meu emprego, aquela pessoa que está no meu emprego me atrapalhando, ela vai sair dali, eu vou conseguir tirar ela de lá. A gente se choca quando a gente fala isso, porque nós não pensamos assim, mas tem gente que se relaciona com o mundo espiritual dessa forma. Eu me interessei por uma moça, mas já tem um rapaz que está namorando ela. Será que eu consigo tirar ele do caminho dela? Será que eu vou conseguir trocar de carro?
espíritos nobres, eles participam de uma reunião dessa? Eles vão embora, eles vêm e vão embora. Mas por que eles não se manifestam e não falam para a gente de jeito nenhum? Já veio Jesus, né? Jesus já deixou a mensagem dele. O movimento agora é diferente. Na medida que nós vamos sutilizando o nosso pensamento, que nós vamos mudando as nossas intenções, nós vamos compreendendo melhor a mensagem de Jesus e vamos entrando numa categoria de espírito melhor e vamos usufruindo, nos alimentando dessas substâncias melhores. Lembra da passagem lá do Evangelho, quando o rico imprevidente fala para o pai Abraão: manda então Lázaro lá na casa do meu pai, porque lá ficaram 5 irmãos meus que vivem do mesmo jeito, e se um morto ressuscitar entre eles e falar como é a vida espiritual aqui, eles vão mudar. E o pai Abraão fala na parábola pronunciada por Jesus: não, eles têm Moisés, eles têm os profetas. E para nós, a humanidade, nós temos Moisés, nós temos os profetas, nós temos Jesus, o Evangelho de Jesus, nós temos os livros espíritas, nós temos todas as instruções, mas a massa vem muito lenta ainda, ela quer no campo dos prazeres imediatos, né? Ora, esse conhecimento é um conhecimento profundo. Se nós tivéssemos nascido na época dos egípcios, seria tratado como o conhecimento de magia profunda, né? O conhecimento da magia, da mais alta magia, É isso aqui. Aquele que quiser ser feliz na sua vida, progredir, prosperar, deverá cuidar do seu mundo íntimo, deverá cuidar de si mesmo, ser o guardião dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, porque nós somos uma fonte, uma usina viva de emissão de forças criadoras, e criamos no fluido que está ao nosso redor, de acordo com o jeito que nós somos lá dentro. O nosso corpo se expressa, a nossa casa, nós organizamos a nossa casa, todo lugar por onde nós passarmos. A mente humana é um espelho de luz, emitindo raios e assimilando-os, repetimos. Esse espelho, entretanto, já jaz mais ou menos prisioneiro nas sombras espessas da ignorância, à maneira de pedra valiosa incrustada no cascalho da furna ou nas anfractuosidades do precipício. Para que retrate a irradiação celeste e lance de si mesmo o próprio brilho, é indispensável se desentrasse das trevas à custa do esmeril do trabalho. Está dizendo, se a nossa mente é um espelho que reflete as qualidades do nosso espírito, e ao refletir ela cria no espaço, dá sua colaboração para o meio onde está, e recebe o alimento, a compensação, a influência positiva dos bons espíritos, né? Existem mentes que estão mergulhadas em precipícios, que estão rodeadas por rochas que impedem essa reflexão, que é a própria ignorância. Então, por isso que a gente falou agora há pouco, que quando a gente tem grupos de estudo para tratar de assuntos como esses e outros que se referem à nossa moralidade, à mudança sempre nós teremos poucas pessoas. Porque para participar de um grupo, não igual o nosso só, qualquer grupo de estudo, a pessoa terá que ter uma mente já trabalhada pelas conquistas evolutivas dela, capaz de espelhar isso, de receber e refletir. Por isso que nós deveremos ter o foco sempre em nós mesmos, né? Nós não vamos conseguir forçar o outro. O papel nosso, na medida que nós vamos nos apropriando disso, nós vamos nos iluminando, é sendo compreensivo com o outro.
querer forçar o outro à custa de violência, ele vai ter que passar por uma preparação. Se você traz qualquer pessoa aqui e não tem esse preparo, você põe aqui e esses minutos que nós falamos para ele não significa nada. Não consegue fazer nenhuma reflexão, não desenvolveu isso ainda no seu campo mental. Não repercute. Espíritos, né? Espíritos, já sem o corpo, fala, o que é isso? Quase todos os trabalhos mediúnicos eles incorporam, raramente falta um que vem e fala, o que é isso? Não estou entendendo nada. Eu vim aqui, me falaram que ia ser bom, mas vocês não fazem nada. Se o espírito é mais avançado, ele está vendo a gente aqui, pensando, refletindo e vendo esse movimento. Como que ele é vivo, como que ele constrói no trabalho mediúnico, aquela oração, aquele círculo de oração que vai despertando alguns espíritos e vai sutilizando para que eles possam enxergar o mundo mais sutil, os espíritos benfeitores. Mas os outros não vê nada disso acontecendo, eles vê a parte física. Se eu não tenho sensibilidade para saber o que está acontecendo aqui, com cada um de vocês enquanto nós estamos falando, o que eu vou falar? O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo parado? Eu não consigo ficar no lugar desse, não. Vocês não fazem nada. Vocês não falam nada, vocês não fazem nada. Percebe como que é o negócio? Precisa ter uma certa evolução para saber o movimento que está ocorrendo aí no mundo íntimo, na tela mental, no campo dos pensamentos de cada um. E nós, então, não poderemos cuidar da evolução do outro, ser só companheiros, só caridosos, mas temos uma obrigação de mudar o nosso, de lapidar esse nosso campo mental para cada vez mais a nossa intuição se aproximar dos valores que os bons espíritos, os superiores, nos trazem. Reparamos assim a necessidade imprescritível da educação para todos os seres. Lembremos-nos de que o eterno benfeitor, em sua lição verbal, fixou na forma imperativa a advertência a que nos referimos: brilhe vossa luz. Isso quer dizer que o potencial de luz do nosso espírito deve fulgir em sua grandeza plena. E semelhante feito somente poderá ser atingido pela educação que nos propicie o justo burilamento. Mas a educação, com o cultivo da inteligência e com o aperfeiçoamento do campo íntimo em exaltação de conhecimento e bondade, saber e virtude, não será conseguida tão só a força de instrução, que se imponha de fora para dentro, mas sim com a consciente adesão da vontade que, em se consagrando o bem por si própria, sem constrangimento de qualquer natureza, pode libertar e polir o coração, nele plasmando a face cristalina da alma, capaz de refletir a vida gloriosa e transformar, consequentemente, o cérebro em preciosa usina de energia superior, projetando o reflexo de beleza e sublimação. Então ele finaliza dizendo: mas essa mudança que nós devemos fazer em nós mesmos, ela não virá só no campo da instrução, também pela instrução, porque nós não mudamos de fora para dentro. Ouvir uma palestra é de fora para dentro, ler um livro é de fora para dentro, participar de qualquer trabalho é de fora para dentro, mas ela virá um movimento interno. Quando eu ouço, e ali dentro de mim eu vou fazendo as reflexões, eu vou fazendo o estudo interno para ver, para fazer uma autoanálise daquilo que eu estou fazendo, que está certo, do que não está, do que eu já posso melhorar e trazer para o campo da prática, né? Porque se eu achar que está tudo certo comigo e é com os outros que estão errados, eu não vou melhorar nunca. Na hora que eu vou falar alguma coisa para alguém, eu vou pensar como que isso vai chegar na pessoa, como vai atingir.
na hora que eu vou ouvir um espírito se comunicando por um médium, né? Eu tenho que me colocar no lugar dele. Será que eu desencarnando também não vou passar pela mesma dificuldade que ele está aí, ó? Tão materializado, não sabe nem que morreu. Será que eu já estou me identificando como um espírito imortal? Será que eu me identifico mais com o corpo, com a vida física? Porque aquilo que o outro fala para você fazer, você já se arma. Se alguém falar para você, você tem que fazer isso, você já fica aborrecido. Aí você se arma, é uma estrutura psicológica. Por que está mandando eu fazer, né? Faz ele. Por isso que tinha que vir Jesus. Porque ele fez. Ele não mandou fazer, ele fez. Agora quem for inteligente olha para o que fez Jesus e tenta imitar. Mas quando é a gente que fala para nós mesmos, aí ninguém nos segura. Vamos, a pessoa parar de fumar, você pode falar a vida inteira para ela. Ela fuma 30 anos, até destruir o pulmão. Você pode falar todo dia, você irrita ela. O cigarro faz mal, você não pode fumar, você vai estragar seu pulmão, você vai ver como que você vai sofrer. Parece que aí ela fuma mais de ansiedade. Mas quando ela foi se apropriando das instruções e foi pensando, e foi se programando, se preparando para largar o vício, né? Aí ela larga, para de fumar. Como é que você parou de fumar? Eu parei. Mas como é que você foi? Você foi fumando 10 cigarros um dia, depois no outro 5? Não, eu parei de fumar. Eu parei de fumar. E assim para qualquer outra coisa na nossa vida. Tem que partir de lá de dentro, tem que ter preparação. Então o capítulo 5 foi de educação. O que nós entendemos com isso? Nós entendemos que Jesus, ele veio na Terra para trazer uma mensagem, um ensinamento, que todos nós deveremos nos esforçar para compreender, mas o fazer é conosco mesmo. Nós é que temos que fazer. Não ficar esperando que Jesus venha nos salvar. E tem muita gente esperando a segunda volta de Jesus, né? Jesus está com os braços estendidos falando: venha, gente, estou esperando vocês há 2016 anos. E tem gente que está querendo arrastar Jesus de novo para cá. A subida agora é nossa. Como é que vem Jesus? Vem através dos benfeitores, da ajuda, né? Para dar um suporte, um apoio, senão a gente